Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado Paulo Moares, deputado do LIVRE. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado. Bem disposto? Está preparado para isto? Bem-vindo. Apesar de ser cedo, já sei que é queixa comum. Pois é. É verdade. Eu recordo como isto funciona. Ao todo são 5 perguntas, por cada resposta certa 5 pontos. Se tiver a ajuda do público Somos aqui nós. no estúdio somos nós, só recebe 2 e por uma resposta errada não tem direito a nada, a bem. pontos. Vamos a isto? Vamos a isso. Ontem o Walter Chicharro fez 17 pontos, só para ter aqui uma referência. Na sua biografia diz que faz parte da geração Erasmus. Que cidade conquistou o título de melhor destino de Erasmus de 2024? Ui, há Onde é muitas. que muito fez o recente. Erasmus? Eu Onde é que fiz fez? Erasmus em Estrasburgo. Não foi. Fiz Não Erasmus foi. em Estrasburgo. Eu penso que talvez tenha sido, Lisboa. Não quero ajuda. Talvez seja melhor a ajuda, então. Vamos lá. Istambul, Sevilha ou Porto? Está na moda, não é? É. Talvez Porto está na moda. Muito bem. Tinha de ser uma cidade Não era portuguesa. Lisboa, mas era Porto, Exato. exatamente. Acho que Lisboa já foi há alguns anos. Sim, o mais recente, o Porto, sim. Parecem viáveis as medidas que o Governo propôs para os jovens, no IRS, na compra de casa, etc. É isso que vai fazer parar a imigração dos nossos Depende jovens? de quais forem os jovens que estivermos a falar. Se estivermos a falar dos jovens que já recebem bem, certamente que esses vão ser muito beneficiados pelas medidas do Governo. Agora, Mas essa, se calhar, é uma minoria, não? é Os uma jovens que minoria, recebem bem. precisamente. E, portanto, a grande maioria dos jovens que recebe perto do salário mínimo, que não tem sequer a possibilidade de pagar uma renda de casa, vai ter muito pouco efeito daquelas que são as medidas deste Governo. Nós temos criticado isso porque o Governo está a governar para para uma imagem dos jovens que não corresponde à realidade. Isso é um grande problema, porque vai criar ainda mais desequilíbrios, dentro dos próprios jovens, dentro da sociedade, beneficiando aqueles que já têm um bom salário, que já têm um bom emprego e não ajudando aqueles que efetivamente precisam para responder a esta crise da habitação. E esses que ganham menos, como é que podem ser ajudados? É que cortar os impostos a esses também já não adianta, porque já quase não pagam, não é? Sim, mas a solução não tem que ser sempre cortar impostos, não é? Nós agora, o discurso político está muito virado para esta varinha mágica que é vamos cortar os impostos e vai tudo resolver-se. Nós não acreditamos nisso, ou seja, em algumas circunstâncias pode fazer sentido baixar impostos, não somos dogmáticos relativamente a isso, mas noutras circunstâncias, pelo contrário, é preciso que o Estado tenha os recursos suficientes para ter políticas públicas para fazer face àquelas que são as crises. O Governo, a principal crise é a da habitação, principalmente para os jovens. O Governo não só recusa-se a resolver os problemas, como ainda os agrava com as políticas de habitação que tem tido, com a postura que tem relativamente ao alojamento local, em especial, portanto, quer dizer, nós aquilo que precisamos de fazer demora tempo, mas é investir em habitação pública, dar uma capacidade ao Estado de regular o próprio mercado, porque senão os mercados desregulados acho que não interessam a ninguém, nem à esquerda nem à direita. Portanto, não percebemos qual é que é a lógica do Governo, nem sequer do ponto de vista ideológico, de querer, desregular tudo, desregular o mercado, baixar impostos e não ter meios para resolver os problemas das pessoas. Vamos seguir? 2 pontos. 2 pontos já. Vamos então à segunda questão. O Paulo Moares nasceu em Campo Maior. Exatamente. É difícil falar de Campo Maior sem falar do Grupo Delta e de Rui Naveiro. A pergunta é em que década foi fundada a Delta? Foi em 1961. Muito bem, não é só a década como o ano. Acho que aqui deviam ser mais de 5 pontos. Certíssimo. Continua a ter a ligação a Campo Maior? É a sua terra ainda? Vai lá com frequência ou não? Tenho ido cada vez menos porque torna-se, com o avançar dos anos vai sendo cada vez mais difícil. Continuo a ter ligação familiar, os meus avós ainda lá estão, e continuo a sentir como sendo a minha terra, não é? Quer dizer, a grande parte da minha infância, até cerca dos 10 anos, foi onde eu vivi e, portanto, tenho sempre aquela imagem de ser a minha terra. Quando nós chegamos, quando vejo o castelo, sinto que aquilo é estar em casa e, portanto, sim, acho que continuo a ter essa ligação. Acha que, como é que Campo Maior é um exemplo, mas olhando para o interior e para a desertificação crescente, sente isso também? Quando pensa e vai acompanhando Campo Maior? Sente-se muito isso. Campo Maior tem sido um bocadinho contra-relógio nisso, muito,
por causa da Delta, que é uma âncora económica gigantesca. Há uma grande percentagem da população que trabalha na Delta ou em empresas ligadas à Delta, e tem sido a única forma de conseguir fixar algumas pessoas. Tem também problemas termos uma cidade, uma vila, uma terra que está completamente dependente de uma só empresa ou de um só grupo económico. Tem também os seus problemas, mas tem sido, de certa forma, uma das razões para a vila não estar na circunstância que estão outras, completamente abandonadas, e com as pessoas a terem que sair para poderem ter oportunidades. Desculpa, há pouco criticava este governo por estar a usar muita fiscalidade como um instrumento económico. Nesse caso, por exemplo, não é importante que empresas que são âncora e que permitem o emprego de populações e empregos indiretos não devem ser ajudadas pelo Estado? Devem ser ajudadas, há muitas formas de as ajudar, não só a fiscal pode ser também uma solução, desde que se garanta que efetivamente os postos de trabalho, as instalações estão em determinada localidade, não é? Nós vemos isso até a nível europeu, que é muito fácil mudar a caixa de correio e a sede fiscal de uma empresa para outro país e receber aí os benefícios fiscais e depois ter a operação toda noutro país. A nível interno do nosso país também é importante que isso não aconteça, se efetivamente se equacionasse uma medida desse tipo. Pode ser uma solução, se bem que acho que é preciso muito mais do que isso, porque isso beneficia sobretudo as empresas que já estão instaladas e, portanto, pode ser um incentivo a que continuem e a que não saiam dessas localidades, mas para criar novas empresas, criar novo valor, há muito mais que tem de ser feito. Por exemplo, com as universidades, nós temos bons exemplos, a Universidade da Beira Interior, por exemplo. Há muitas coisas que podem ser feitas que trazem conhecimento para terras que não têm à partida essa capacidade empresarial e que a vão criando e muitas vezes até recuperando coisas que já eram tradicionais e que já são típicas desses locais, e isso pode ajudar a reequilibrar um bocadinho as coisas no nosso país. 7 pontos? Está a correr bem, não está, Paulo? Por agora sim. O meu medo era ter zeros. Portanto, isso já se livrou, já vão 7, sim. Quem disse, não interessa muito o que realmente quero ser, mas sim que problemas sociais quero intervir e como os posso resolver. É do seu partido. Uau. Não interessa muito o que realmente quero ser, mas sim que problemas sociais quero intervir e como os posso resolver. Se precisar de ajuda, podia ser qualquer um. Acho que poderia ser qualquer pessoa do partido. Eu estava a pensar se teria sido eu a dizer isso. Acho que não. Quem é que seria Isto terrível? foi no outro dia. Andou a ouvir as comissões de inquérito das anteriores. Aí é que seria terrível. Mas acho que não. Não foi mas o Paulo Macho. acho que poderiam ser várias pessoas. Acho que isso tem sido uma linha no livro, ou seja, muito mais do que estarmos preocupados com determinado cargo ou determinada candidatura, termos sempre e tentarmos e fazemos esse esforço de pôr o foco no que é que nós queremos fazer. Ou seja, nós queremos chegar ao Parlamento, mas é para fazer o quê? Queremos chegar a uma autarquia, mas é para fazer o quê? Porque isso é que é o mais importante, não é só dizer que chegamos porque queremos chegar. Mas não foi já Agora, acho que vou ter que pedir a ajuda. Então vamos lá. Francisco Paupério, Isabel Mendes Lopes ou Jorge Pinto? Eu acho que vai ficar na mesma, não é? Mas... Pois. Talvez o Francisco Paupério. Certo. Muito bem. E assim se ganham mais 2 pontos. Devagarinho. Paulo Macho, o livro deveria mudar as regras das eleições primárias para evitar embaraços, como foi o nome de Francisco Paupério, nas europeias. Não diria que não diria que o Francisco tenha sido um embaraço. Nós já fazemos primárias há muitos anos, fazemos primárias desde 2014, está nos estatutos do partido. Depois de cada eleição, nós vamos, ou seja, fazemos sempre um processo de ver o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que se pode melhorar. É um processo muito imperfeito. Já fizeram isso agora? Já fizemos isso várias... Ainda não fizemos isso. Não, das europeias? Ainda não, até porque, enfim, o último ano foi muito extenuante e cansativo e, portanto, estamos a fazer a coisa com calma e tivemos agora também as eleições para os órgãos internos e, portanto, esse processo vai começar, mas ele vai acontecer. Como tem acontecido sempre, nós já fizemos, enfim, alterações e mexidas, não para resolver casos concretos, mas às vezes nós percebemos que a própria dinâmica do partido vai mudando com o crescimento e, portanto, temos
feito sempre esse processo de melhoramento, de aprofundamento, de tentar perceber como é que podemos dar mais confiança ao processo. E a verdade é que já fizemos umas dezenas de primárias. Eu sei que aquelas que depois são notícias são as que correm mal, ou as que há problemas, mas a verdade é que nós já fizemos dezenas de processos de primárias que correram sem qualquer tipo de incidente, sem qualquer tipo de problema. E também já tivemos primárias, por exemplo, logo em 2015 tivemos uma situação de uma pessoa que regimentou votos e aí o LIVRE fez aquilo que, no nosso entender, deve fazer qualquer partido, que é quando é confrontado com estas situações, em vez de tentar varrer o problema para debaixo do tapete, é agir. E aí foi impugnado, foram anulados votos e fomos até ao Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional deu-nos razão nessa situação. Portanto, nós sabemos que temos um processo que é mais arriscado do que os outros partidos, em que simplesmente o líder e os órgãos escolhem quem querem que sejam os candidatos, mas também por isso nós temos que estar disponíveis para o defender ativamente e para garantir que esse processo não tem interferências. E é isso que tentaremos sempre fazer. E se fosse o Paulo Moacho a decidir, quem teria escolhido para as europeias? Eu não me pronunciei na altura, eu acho que nós tínhamos muitos o Jorge Pinto, bons... que até vive em Bruxelas, teria melhor perfil? O Jorge Pinto não foi candidato e acho que, quer dizer, não é por alguém viver em Bruxelas que tem melhor perfil para... Pode ser mais fácil a mudança e tudo mais, mas acho que tínhamos muitos bons candidatos. Aliás, os primeiros 6 candidatos tinham todos uma grande qualidade. O Carlos Teixeira, a própria Filipa Pinto, o Francisco Paupério também, o Tomás Cardoso Pereira. São tudo pessoas que... Algumas delas estão no LIVRE há muitos anos, conhecem muito bem o partido, defendem tónicas diferentes daquilo que é o partido, umas questões mais ecologistas, outras questões da educação, do feminismo, etc. E, portanto, fazem parte daquilo que é a base programática e ideológica do LIVRE e teriam todas as condições para representar muito bem o partido. Mas... Acha que o LIVRE está a conseguir descolar daquela ideia de ser um partido de um homem só? Acho que sim, acho que isso nós nunca tivemos e temos esse debate muitas vezes dentro do partido e nós nunca tivemos pelo menos eu nunca tive grandes ansiedades relativamente a isso. Nós sabemos que o Rui Tavares durante muitos anos foi a única pessoa conhecida e a única pessoa com espaço mediático que o LIVRE tinha, mesmo quando não estava na direção, era o Rui Tavares que falava. Que falava muitas vezes porque os próprios jornalistas iam falar com o Rui Tavares, não era porque o partido pusesse o Rui Tavares a falar. E o Rui Tavares é e vai ser sempre uma figura muito importante no LIVRE, pela capacidade intelectual, política que tem. O Rui Tavares é a primeira pessoa, desde sempre, e digo sem qualquer problema, a puxar por outras pessoas para aparecerem. Eu acho que ele ficaria muito descansado se de repente o partido não precisasse dele, entre aspas, porque também lhe retiraria a ele a pressão disso. Portanto, acho que agora com a eleição do grupo parlamentar, com as autárquicas, em que nós também contamos poder ter um reforço da nossa representação e começarmos a ter pessoas que são também conhecidas localmente e a fazerem trabalho local, com o tempo esse problema vai desaparecer e mais pessoas vão ficar conhecidas e do público em geral, e isso deixará de ser um problema. Vamos continuar ainda na questão europeia para mais 5 pontos. O Parlamento Europeu está hoje a tomar... Neste momento tem 9, ainda pode chegar aos 19, sim. É 9. O Parlamento Europeu está a começar hoje os trabalhos, tudo indica com mais famílias políticas, não é? Sobretudo à direita. A pergunta é: quantos eurodeputados são necessários para que um grupo político seja formalmente reconhecido? Quantos eurodeputados? Portanto, eu sei que são eurodeputados de 7 países. Isso mesmo. E eu acho que são 25. Ou 21, não tenho a certeza. É só porque acerta na segunda parte. No meio é que está a virtude. No meio está a virtude, porque sabe que são de 7 países, não é? 23. Eu acho que acerta, porque acertou na outra condição, que era... Os 7 países. Que era, tem que ser formado por 1/4 dos Estados-membros, que vai dar os 7, e sim, exato, tem de ser 23 eurodeputados. Vamos ter uma Europa muito diferente a partir de hoje. Vamos ter uma Europa, enfim, não sei se vai ser muito diferente. A verdade é que aquilo que se previa que era uma grande subida da extrema-direita aconteceu até certo ponto, mas que não será determinante no próximo Parlamento, e parece que aquelas que são as negociações que Ursula von der Leyen está a tentar fazer
também de certa forma vão arredar a extrema-direita do poder. A verdade é que também tem conseguido a extrema-direita vários governos governar, em Itália, na Hungria, perdeu a Polónia, mas países com alguma relevância e, portanto, algum poder terão sempre, pelo menos no Conselho Europeu. Mas sem dúvida que a Europa está a mudar e sem dúvida que isso deve fazer todos aqueles que são do bloco democrático, da própria esquerda, da ecologia, repensarem e pensarem também como é que se querem posicionar relativamente à Europa e relativamente ao projeto europeu. Nós podemos escolher deixar que a extrema-direita tome conta e acabe por governar, que eles estão com esse foco, enfim, defendendo que a Europa é um projeto neoliberal e um projeto de direita, que eu não acredito que seja, ou podemos, por outro lado, também reforçar-nos e trabalharmos para conseguirmos que a esquerda e os progressistas governem na Europa. Já há muitos anos que não há um presidente da Comissão Europeia que seja de esquerda, por exemplo, e portanto... Era mais importante ter um presidente da Comissão Europeia de esquerda do que ter um presidente do Conselho Europeu? Sim. Sim. É mais importante porque quem define grande parte das políticas, apesar do Conselho Europeu neste momento ter muito poder, nesta arquitetura institucional que a União Europeia tem neste momento, a Comissão Europeia é quem define a legislação e a introduz e, portanto, era mais importante ter do que o Conselho Europeu. Ainda assim, é importante ter que a esquerda, neste caso os socialistas, tenham a presidência do Conselho Europeu. Muito bem, seguimos? Seguimos em frente, 14 pontos. Vamos à última questão, não é? Vamos, sim. Última questão. É a última. Então, esta é Paulo muito Moches. fácil. Esta é fácil. Então, esta é daquelas que... Qual foi o realizador de cinema que disse num dos seus filmes, uma frase dirigida ao primeiro-ministro do seu país, que debatia naquele momento na televisão, diz qualquer coisa de esquerda? Ui, como é que ele se chama? É isso, às vezes também me escapa. E não pode ir ao Google. E não pode ir ao Google, mas... Acho que é italiano. É. Certo. Ui. E tem muitos is. É tão chato quando temos a palavra... Debaixo da língua, sabemos, estamos a vê-lo, estamos... Está-se mesmo a perceber. Acho que vou ter que pedir a ajuda, porque acho que se ouvir vou saber qual é a opção. Então vamos às alternativas? Então vamos para os 2 pontos. Pedro Almodóvar, António Pedro Vasconcelos ou Nanni Moretti? Nanni Moretti. Nanni Moretti, de facto, era... o filme é o Aprile, então Máximo D'Alema, na altura, debatia com Silvio Berlusconi e ele protestava, pedir qualquer coisa de esquerda. Acha que este PS de Pedro Nuno Santos tem dito muitas coisas de esquerda? Tem dito algumas coisas de esquerda. Acho que é um partido socialista que percebeu, principalmente Pedro Nuno Santos, a importância de falar com a esquerda e da importância de definir claramente alternativas e alternâncias também entre o PS e o PSD, e para isso é preciso uma distinção que seja ideológica. E acho que até certo ponto também é isso que tem feito o nosso sistema político aguentar, porque em países em que nós vemos o centro-esquerda e o centro-direita a confundirem-se, e o maior exemplo é a França, com o que Emmanuel Macron fez ao centro político, acaba por dar mais força tanto à esquerda como à extrema-direita principalmente. E aí é que está o grande perigo neste momento. Agora, o Partido Socialista é um partido de centro-esquerda e, portanto, vai continuar fiel àquela que é a sua matriz ideológica. E isso nós também não temos ilusões relativamente a isso. E que entendimentos é que são possíveis? Tem havido várias conversas à esquerda, umas promovidas até pelo LIVRE, outras pelo Bloco de Esquerda. O próximo embate eleitoral que está no calendário são as autárquicas. Há pouco disse que era uma aposta, obviamente, do LIVRE, que não tem pouca expressão autárquica. Como é que estão a olhar para esta corrida? Com possíveis alianças com o PS, pontuais, alianças de uma frente esquerda mais vasta? Sim, tem-se discutido muito nos últimos tempos, até, lá está, por causa da situação em França, que agora tem sido muito marcante,
a questão da frente esquerda. Não há nenhuma frente esquerda em Portugal, nem se perspectiva que vai existir. Já tivemos uma geringonça, que foi o mais próximo. Mas a geringonça não era uma frente esquerda, pelo menos não é uma frente esquerda como nós temos em França, que é uma coligação pré-eleitoral, com um programa conjunto, até com um grande equilíbrio entre as várias forças políticas lá dentro. Aquilo que nós temos dito, e aliás dissemos em Lisboa e dissemos com muito tempo de antecedência, é que o sistema eleitoral para as autárquicas determina que quem ficar à frente tem a presidência da Câmara Municipal de Lisboa. Nós vemos aqui em Lisboa, Carlos Moedas tem 7 vereadores, a esquerda, que é a oposição, tem 10. E, portanto, não há geringonças nas autárquicas. E se nós não queremos deixar que a direita possa ter uma governação que temos visto, nós somos muito críticos da governação de Carlos Moedas em Lisboa, tanto nas questões da mobilidade, como nas questões da habitação, como nas questões do lixo, do espaço público, enfim, posso estar aqui infindavelmente a tecer críticas. A esquerda tem que saber conversar, e tem que saber conversar antecipadamente. Portanto, aquilo que o LIVRE tem dito e quer promover, e tem sido a nossa estratégia em todos os processos de autárquicas que temos participado, é aquilo que nós chamamos de geometria variável. Ou seja, nós temos que olhar para a situação concreta de um município e perceber qual é que é a melhor estratégia naquele local. E há locais em que nós entendemos que o melhor é uma coligação com o Partido Socialista. Em 2021, o LIVRE em Lisboa concorreu em coligação com o Partido Socialista. Noutras circunstâncias, em que, por exemplo, o Partido Socialista está a governar uma Câmara e nós também somos críticos sobre essa governação, que também acontece, aí podemos procurar entendimentos com o Bloco de Esquerda, com o PCP, inclusivamente, com o PAN, com outras forças políticas que estejam próximas do LIVRE. Então, mas se isto é ponto a ponto, para que é que têm servido estas reuniões entre os partidos? Servem desde logo para nós percebermos se das direções nacionais de cada partido há ou não abertura para haver essas negociações. Tem acontecido frequentemente que nós até percebemos que localmente há essa vontade da parte dos outros partidos, e há contactos também bilaterais e multilaterais a nível local, mas que depois as direções nacionais não definiram essa estratégia e, portanto, recusam terminantemente fazer determinados acordos. Às vezes há exceções, mas a regra tem sido essa. E, portanto, é preciso que, a nível nacional, os partidos estabeleçam essa disponibilidade e depois está dependente daquilo que for a dinâmica local, se há ou não capacidade dos partidos a nível local se entenderem e construir um projeto comum. Também é muito importante que não sejam simplesmente contas de somar, não é? Juntar aquilo que é o valor que o LIVRE teve, o valor que o PS teve, que o Bloco teve e vamos ter este resultado, porque não é assim que acontece. É a volta de um projeto. Se não há um projeto comum, se não há um programa comum, se não há, às vezes, até candidaturas que são feitas em torno de candidatos ou candidatas independentes. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Oeiras, em que o Bloco de Esquerda, o LIVRE e o Volt se juntaram com o Movimento de Cidadãos e que têm neste momento a única oposição a Isaltino Moraes na Câmara Municipal de Oeiras, que é a vereadora Carla Castelo, do Movimento Evoluir Oeiras. Muitas vezes aí estes movimentos independentes também têm um papel importante a dar, porque de certa forma desbloqueiam a situação. E, portanto, é isso que nós definimos como esta geometria variável. Mesmo a terminar, Paulo Moas, a mesma lógica se pode colocar nas presidenciais. A esquerda não elege um presidente há 20 anos. Sim, e isso deveria fazer a esquerda refletir, deveria fazer também, enfim, na minha opinião pessoal, o próprio Partido Socialista refletir, porque nas últimas eleições não tem sequer apoiado nenhum candidato, nem nenhuma candidata, e é importante que a esquerda consiga disputar a presidência da República, que é o mais alto cargo. Nós temos visto que a estratégia de pulverização de candidaturas com a eventual perspectiva de uma segunda volta não se tem nunca materializado e, portanto, é importante que a priori se comece também a discutir, se veja também quem é que são as figuras da sociedade civil que estão disponíveis para isso, porque também são eleições muito personalizadas e, portanto, é importante a vontade pessoal de alguém para avançar, mas que se possa ir construindo esse movimento que tem que ir atrás. Muito bem. Ora bem, tudo respondido. Vamos às contas. 2 respostas certas, 3 respostas com ajuda, 16 pontos. Paulo Moas, muito foi bem para esta hora do dia, não é verdade? É ótimo. Paulo Moas, muito obrigada por ter Obrigado. aceitado o nosso convite. Amanhã há debate sobre o Estado da Nação, por isso na quinta voltamos a pôr à prova os nossos políticos.